Olá, o Lélio Luzardi Falcão vai nos contar a história do Fórum Social Mundial. Boa noite aos companheiros da área de comunicação, Fórum para 2026 da população idosa. Para ajudar esse pessoal que é mais novo, eu não participei dos primeiros fóruns. O primeiro fórum aconteceu em janeiro de 2001 em Porto Alegre, 20 anos atrás. Este fórum foi articulado por algumas entidades da esquerda e socialistas brasileiros, a maioria delas com sede em São Paulo. Mas na ocasião, São Paulo, o governo que não era acessível, Rio também não, Minas também não, Bahia também não. Em Porto Alegre havia aquela condição do governo do PT estar na prefeitura de Porto Alegre e no governo do estado, memória. Então foi escolhido Porto Alegre. Uma das justificativas também de Porto Alegre é que havia o orçamento participativo, ou seja, uma quantidade muito grande de pessoas tinha um orçamento da capital nas 17 regionais, então com reuniões frequentes, então essas entidades, juntamente com entidades internacionais, criaram o primeiro fórum, organizaram uma carta do fórum, que é a carta, digamos, de princípio. Não pode participar do fórum partidos políticos. Existem algumas coisas, o pessoal não entra no partido, mas entram catos, entram as fundações, outras coisas, mas não o partido diretamente. Não pode participar a área militar, tem militar no fórum. Não deve participar, não pode participar do governo, fórum da sociedade civil. Então, as organizações da sociedade civil convidam o governo com ações de governo para facilitar, ceder espaço, para patrocinar alguns eventos. Então, nos primeiros fóruns, em função dessa condição, várias entidades públicas participaram. Não sei se já do primeiro, isso eu entrei no processo em 2008 para ajudar a montar o Fórum Social Mundial de Belém do Pará. Foi o retorno. O fórum aconteceu em Porto Alegre 2-3 anos, e quando perderam a prefeitura de Porto Alegre, resolveram que o fórum seria o mundo todo. Então levaram para a Índia, levaram para a Venezuela, levaram para outros países. Em 2009, o governo de Belém do Pará era do PT e ele volta para o Brasil em Belém do Pará. Na ocasião era diretor da Força Sindical e montei os projetos, montei uma delegação, foi a Belém do Pará em janeiro de 2009. Eram quase 150 pessoas e que nós tivemos algumas oficinas na Universidade Federal do Pará, aonde se reuniu o mundo do trabalho. Pavilhão de lona lá bastante grande, que as centrais brasileiras, as centrais internacionais, a CSA, CSI, discutiram vários temas ligados ao mundo do trabalho. Nesta ocasião, em 2009, Fortunati era prefeito de Porto Alegre e o de Canoas não recordo o nome dele, Jairo Jorge era o prefeito de Canoas, e Canoas pediu para fazer a comemoração dos 10 anos do fórum em Canoas. Foi acertado o seguinte: teria um fórum em Canoas, mas participando de um seminário, agosto a setembro de 2009, em Porto Alegre, um grupo de pessoas decidiu que Canoas não tinha aeroporto, o aeroporto é Porto Alegre, Canoas não tinha os hotéis, Porto Alegre, o Porto é nascido em Porto Alegre, então nós faríamos algumas ações em Porto. Esse grupo, em princípio, foram 4 pessoas, eu representando a Força Sindical, Jacobasco representando o Orçamento Participativo, Sérgio representando o Sindicato Estadual dos Artesãos e a Jane Argolo representando agora não tenho bem certeza, mas ela tinha um movimento, acho que latino-americano, coisa assim, e o esposo dela era o presidente do Sindicato Médico, sim. Então, nós 4 nos reunimos ao longo de 3 ou 4 meses, conseguimos mobilizar quase 500 atividades em 2010, 10 anos do Fórum 2010. Nesse momento, eu começo a entrar mais forte no processo, certo reconhecimento da equipe internacional do Fórum, porque nós articulamos ali as oficinas, os espaços, pedimos as coisas. De 2010 até 2016, 15, o fórum foi exclusivamente, era o Fórum Social Mundial, que havia no mundo todo. Mas eu participei dele, mas a gente foi descobrindo que existem os fóruns regionais, o Fórum Social da América, o Fórum Social da África, da Ásia, alguns fóruns por regiões. Criaram também fóruns sociais temáticos. Eu participei em Assunção, no Paraguai, em São Paulo, Fórum Social dos Migrantes, Fórum Social Mundial. Eu participei em Brasília de 2 fóruns sociais mundiais, um de direitos humanos e um de energias. Havia uma pauta forte, energia nuclear. Chico Bittar, que era o coordenador desse fórum
das energias. A pedido da Portugal, eu ajudei a montar o Fórum Social Mundial da Biodiversidade em Manaus. Então, veja, existem outros fóruns. Ajudamos, criamos, realizamos em Porto Alegre, criamos um Fórum Social Mundial pela Paz na Colômbia e um Fórum Social Mundial pela Paz na Palestina, de novo, tá? E em 2015, participando do Fórum Social Mundial na Tunísia, uma delegação de Porto Alegre, da qual eu fiz parte, ou depois acho que a gente vai fazer a indicação, lá numa das últimas reuniões que eu tenho ideia do Conselho Internacional Fórum Mundial, o pessoal de Porto Alegre apresentou a proposta de realizar o Fórum Social Mundial da População Idosa. O Rio Grande do Sul vinha avançando muito e tal, e esse era um tema que eu descobri que a ONU tem 7 major groups, são os grupos que participam das conferências e tal, são convidados, mulheres, indígenas, crianças, trabalhadores, mas não tinha os idosos. E os idosos, a ONU abriu desde 82, também em eventos internacionais. 82 foi o primeiro deles em Viena, na Áustria, depois 2002 em Madrid, Espanha, 2007 a OMS em Genebra cria a Cidade Amiga de Idoso, e tem toda uma linha da área do envelhecimento. Nós propomos então envelhecimento em 2015 e em janeiro de 2016 já montamos o primeiro Fórum Social Mundial temático sobre população idosa. Nós não colocamos a palavra temático, porque entendemos ser uma redundância. Então é Fórum Social Mundial, que está dentro da linha do Fórum Social Mundial, e o tema é população idosa. Então Fórum Social Mundial da população idosa. Se alguém reclamar, por isso que a gente tem usado o Fórum Social Mundial da população idosa. Tá? Dentro disto, a gente fez 10 edições em Porto Alegre, algumas em paralelo com o Fórum Social Mundial realizado pelas agremiações históricas da esquerda, BOM, que é Ciranda da Comunicação e alguns outros, e de outras formas fizemos sozinhos, discutindo exclusivamente o tema do envelhecimento, que é o tema que ficou muito bom no primeiro vídeo feito pela área da comunicação, que aborda saúde, aborda educação, aborda mobilidade, aborda aposentadorias, aborda empregabilidade, aborda esporte, aborda uma série de temas que são fundamentais para a população. Então, esta é uma breve história do Fórum Social Mundial desde 2001 até 2025, quando nós vamos realizar, na realidade, o 11º Fórum Social Mundial da População Idosa, comemorando os 25 anos do primeiro Fórum Social Mundial, que foi realizado em Porto Alegre em janeiro de 2001. Por hora, só para esse primeiro